Olá pessoal, Ricardo Maroc aqui mais uma vez. Na aula de hoje a gente vai estudar os conceitos de programação orientada a objetos e os 4 pilares de uma forma integrada, juntando todos os conceitos e criando esse jogo para entender melhor essa integração dos conceitos e dos pilares de herança, polimorfismo, encapsulamento e abstração. Nós vamos começar com uma parte mais teórica e depois a gente vai efetivamente implementar o jogo no Visual Studio 2019, a versão gratuita. Bem, então esse é o jogo que a gente vai criar, um joguinho semelhante ao Space Invaders, antigo Space Invaders. Eu chamei esse jogo de Arena de Batalha. Ele pode ser obtido no GitHub. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a página do GitHub, onde está o jogo, o código-fonte, o repositório do jogo lá no GitHub. E, enfim, antes da gente começar a programar o jogo efetivamente, nós vamos fazer uma pequena revisitação dos conceitos que a gente estudou relacionados a classes e aos pilares da programação orientada a objetos. Então, lembrando, o que são classes, né? As classes, elas são estruturas de dados, é uma estrutura de dados necessária para a gente trabalhar com POA. Não é possível programar de forma orientada a objetos sem a gente compreender o conceito de uma classe. E na programação orientada a objetos, a classe ela é o projeto de um objeto. Então, programação orientada a objetos. Então, a classe entra aí nos objetos. Ela é que diz como um objeto deve parecer e se comportar. Esse projeto ele pode ser, digamos, executado, né, ou instanciado. Então esse projeto ele é instanciado ou executado para gerar objetos a partir do projeto. Algumas analogias que podem ser feitas a receita de bolo versus o bolo em si. Então a receita de bolo é como se fosse a classe. O bolo em si é como se fosse o objeto daquela classe. Um projeto de uma casa e a casa construída em si, também o projeto da casa seria a classe, com a quantidade de quartos, para que lado que as portas devem abrir, enfim. E a casa construída é o objeto. A mesma coisa o projeto do carro, e um carro qualquer andando na rua, o projeto indica como o carro deve parecer e se comportar, e o carro na rua é uma concretização desse projeto. Enfim, o projeto de qualquer coisa versus a coisa, né? Então eu tenho uma classe, seria o projeto, e a coisa seria o objeto. Aqui eu tenho um diagrama de classes da UML, um diagrama de classes referente ao nosso jogo. Então, para a gente ter uma noção do que nós vamos fazer, eu tenho aí uma classe ancestral chamada GameObject e várias outras classes que herdam dela. Então, um jogo ele tem vários objetos dentro dele que compartilham comportamentos e características. Neste caso, nós vamos representar por GameObject, uma classe GameObject que representa esses comportamentos e características comuns aos objetos do jogo, e eu vou ter as especializações. Player é uma especialização de GameObject, ou seja, o jogador, né? Eu tenho o jogador, que é um descendente de GameObject. Eu tenho os inimigos, né? A classe Enemy, que gera objetos do tipo inimigo, ele tem suas especificidades também. E eu tenho a classe Bullet, que representa um tiro, um disparo. Ele também tem suas especificidades. Aqui é possível observar que nós temos algumas propriedades ou atributos, aqui em cima, e na parte de baixo são os métodos. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui e aqui. Player, neste caso, vai ter tudo que GameObject tem, mais isso aqui. Acontece que algumas coisas aqui estão escritas de forma repetida. Move Down, por exemplo, já tem aqui. Isso quer dizer que Player tem uma implementação própria para Move Down, para Move Up e para Update Object, que são 3 métodos que vieram da classe ancestral. A gente vai entender para que serve essa reimplementação, ou o que está acontecendo aqui. Da mesma forma, Enemy tem aqui uma reimplementação para Update Object, assim como Bullet tem uma reimplementação para Update Object.
Bem, quais são os elementos que a gente tem em uma classe? Primeiro, a gente tem os modificadores de visibilidade ou modificadores de acesso, que são o public, o private, protected e internal. Esses modificadores a gente já viu, mas vamos recordar, né? O public ele pode ser visto por todas as classes do mesmo pacote e de outros pacotes também. O private somente pela própria classe. Protected somente pela própria classe e por classes descendentes. E internal somente por classes daquele pacote. Um construtor é um método especial responsável por gerar um objeto em memória. Então o construtor ele gera um objeto em memória, ele reserva a memória para caber um objeto, ou seja, para armazenar os dados referentes àquele objeto, bem como os ponteiros para os métodos que possuem que estão naquele objeto. O destrutor é um método especial que libera o objeto da memória. Geralmente a gente programa construtor, mas destrutor já é mais difícil de requerer programação própria. Principalmente no C#, que ele tem um mecanismo, né, de liberação de memória automático, que é o Garbage Collector, ou coletor de lixo. Uma classe também tem propriedades e métodos. Os métodos definem os comportamentos e as propriedades definem as características. São efetivamente os valores que um objeto vai possuir. Agora vamos aos 4 pilares da programação orientada a objetos. Vamos começar pela herança. Então a herança em um programa, né, não é muito diferente da herança na vida real. Assim como você recebe coisas de seus pais através de uma herança, uma classe pode receber características e comportamentos de outra classe através de herança também. Na prática, uma classe ela recebe propriedades e métodos. Se alguma coisa herda de outra coisa, forma-se uma relação de descendente e ancestral. O descendente ele é igual ao ancestral, porém com algumas especificidades. Ou seja, ele é mais específico. Quando uma classe herda de outra, a gente diz que está acontecendo uma especialização. Por exemplo, vamos considerar a classe pessoa. Professor pode ser considerado uma classe descendente dessa, porque professor é uma pessoa, mas que pode conter características que uma pessoa comum não tem. Assim como estudante, diretor, etc. Né? A gente pode dizer que tanto um professor quanto um estudante e um diretor são pessoas, então. Todos possuem idade, altura, peso, gênero, cor de pele e várias outras características que são comuns às pessoas. Alguns desses tipos de objeto, eles possuem características específicas, como por exemplo, número de matrícula no caso do aluno, né, no caso do estudante. O estudante ele possui um número de matrícula, que é algo que as outras pessoas não possuem. No caso do professor e do diretor, ele possui um número do CIAP, que é o código profissional. Enfim, no jogo que a gente vai criar, é possível utilizar herança para evitar a necessidade de repetir certas programações entre os objetos do jogo. O propósito é encontrar tudo aquilo que é comum entre os possíveis tipos de objeto do jogo e concentrar essa parte comum em um único tipo de objeto ancestral. No caso do nosso jogo, vamos pensar no jogador e no inimigo. Ambos são objetos do jogo que possuem uma posição na tela. Eles podem se mexer, apesar deles se mexerem de formas distintas. Por exemplo, os inimigos eles vão sempre vir de cima para baixo. Já o jogador ele pode se mexer para qualquer lado da tela, mas ele não pode sair da tela. E eles possuem uma imagem associada, um som, entre outras coisas em comum que nós vamos ver na prática mais adiante. Quando há herança, podemos declarar um método da classe ancestral como virtual, de forma que uma classe descendente possa mudar o comportamento dele, ou seja, possa redefinir esse método. Por exemplo, o jogador se move de forma diferente do inimigo, como eu já mencionei. O inimigo vem de cima para baixo e o jogador se mexe por toda a tela.
O inimigo, se ele não for acertado por um tiro e explodir, ele pode sair da tela e sumir. O jogador não. Ele é limitado a se mover dentro da área, quando chega na borda ele tem que parar. Então existe uma especificidade aí nesse comportamento. Portanto, ambos os objetos, eles são do tipo objeto de jogo, mas eles possuem uma maneira diferente de se movimentar. Todos os objetos de jogo, ou melhor, quase todos, eles se movimentam. Então eles possuem um método mover, por exemplo. Mas cada um tem a sua especificidade, uma forma diferente de se mover. Portanto, eu posso colocar esse método no ancestral apenas como uma sugestão para que as classes descendentes implementem esse método. Outro método que pode estar no ancestral, mas que requer uma implementação específica nos descendentes, é o método que desenha o objeto na tela. Todos os objetos eles têm que ser desenhados na tela, mas cada um tem um desenho específico. Então, cada objeto vai ter que reimplementar esse método que faz o desenho. O ancestral sugere e os descendentes implementam. Bem, aí entra a questão do polimorfismo. O polimorfismo é a habilidade de um jogo, ou melhor, de um objeto do jogo, ou de um objeto qualquer, assumir diferentes formas, digamos assim. Se eu tiver uma coleção de objetos de jogo, por exemplo, contendo inimigos, tiros, o jogador, o plano de fundo do jogo, obstáculos que possam ter no jogo, e invocar o método desenhar de cada objeto, ele vai se comportar de acordo com sua especificidade, desenhando a figura que representa esse objeto. A mesma coisa vale para o método tocar som, que vai tocar um som de acordo com o tipo de objeto. Tem objeto que pode nem ter som, mas tem outros objetos que podem ter um som associado. Por exemplo, o som da explosão quando ele for atingido. Vale lembrar que um tipo ancestral ele pode ser instanciado com objetos de tipos descendentes, mas os tipos descendentes não podem ser instanciados com objetos de um tipo ancestral. Então suponha que eu tenho uma coleção de objetos do tipo GameObject, que é a minha classe ancestral para objetos do jogo. Dentro dessa coleção eu posso colocar jogador, vários objetos do tipo inimigo, vários objetos do tipo tiro que estão passando pela tela, objeto do tipo background, que é o plano de fundo, objetos do tipo obstáculos que podem ter surgido, enfim. Eu posso colocar todos os objetos que descendem ou que derivam de GameObject, por ser uma coleção de GameObject. E aí eu percorreria essa coleção chamando o método desenhar, para que cada um fosse desenhado na tela. Eu não preciso de ir em cada objeto individualmente, criar uma coleção para cada objeto específico, porque todos eles são objetos de jogo, são GameObject. Então eu chamo o método desenhar de GameObject e todos serão desenhados na tela de acordo com suas especificidades. Agora vamos ao encapsulamento, né? O encapsulamento ele diz respeito a encapsular código dentro de um pacote lógico. Por exemplo, uma classe ela é um empacotamento de propriedades e métodos. Ou seja, ela encapsula os comportamentos e características de um objeto. É possível também encapsular as próprias propriedades em si, estabelecendo métodos de acesso para se definir o que pode ser escrito na propriedade e como ela deve ser lida. Ou seja, como o valor deve ser retornado quando alguém quiser ler esse valor da propriedade. E como o valor será escrito na propriedade quando alguém quiser atribuir um valor a essa propriedade. Eu poderia, por exemplo, dizer que os limites de movimentação do meu player tivessem determinados valores. Se alguém tentasse passar um valor maior do que os limites da tela, eu não permitiria. Poderia criar um mecanismo de acesso desse tipo. Então eu estaria fazendo uma proteção de acesso. Isso é encapsular também, é uma lógica encapsulada. Os próprios modificadores de visibilidade também contribuem para o encapsulamento, porque eles restringem o acesso aos membros da classe, as propriedades e os métodos, impedindo que objetos não autorizados acessem esses membros. Então quando eu defino que um objeto que um membro de classe é privado ou que é protegido,
eu estou protegendo esses membros contra acessos indevidos. Isso também é uma forma de encapsular. Bem, a abstração, por sua vez, ela é conseguida, ela é obtida através do encapsulamento. A classe, ela provê métodos que o usuário pode usar, mas que ele nem, às vezes, tem ideia do que está acontecendo nos bastidores da execução do método. Então, eu vou ter uma classe aqui no meu jogo que vai renderizar ou que vai gerenciar os objetos do meu jogo. Mas quando ele manda desenhar o objeto do jogo, ele não sabe o que acontece nos bastidores. Foi abstraída a complexidade do método desenhar para uma única chamada, um método chamado desenhar, que faz tudo o que é necessário para o objeto aparecer na tela. E são várias coisas. Ou seja, o usuário ou quem está utilizando a tua classe, ele vai ter noção do que o objeto faz e do resultado final, mas não necessariamente de como aquilo ali é feito nos bastidores. Um exemplo do mundo real que é cheio de abstrações é um carro. O acelerador do carro aumenta a velocidade. Você sabe que se você pisar, o carro vai aumentar a velocidade, mas você não sabe o que acontece lá dentro para a velocidade aumentar. Algumas pessoas até podem ter noção disso, mas enfim, não necessariamente você precisa de ter noção do que acontece para você poder usar o acelerador. O que importa é que você acelera e a velocidade aumenta. Você sabe qual é a ação que tem que ser executada e qual é o resultado esperado. Agora, como acontece isso lá nos bastidores, você não precisa saber. Essa complexidade da aceleração que tem nos bastidores foi abstraída para um único pedal que tem no carro para ele acelerar. As classes que definem o comportamento dos objetos do jogo, elas são cheias de abstrações. A gente vai ver que várias coisas complexas vão ser usadas através de uma simples chamada de método, vão ser implementadas a priori e depois usadas através de uma simples chamada de método. Isso é uma abstração. O looping principal que executa o jogo, ele vai ser praticamente 100% composto por chamadas a métodos que abstraem coisas complexas do jogo. E esse looping principal não precisa saber como que essas coisas funcionam nos bastidores, mas sabe qual que é o resultado gerado. Sabe que se eu chamar o desenhar, vai mostrar o objeto na tela. Se for chamado o método para executar o som do objeto, aquele som vai ser tocado. Bem, agora que nós recapitulamos os conceitos envolvendo esses 4 pilares da programação orientada a objetos, a gente vai abrir o Visual Studio e iniciar os trabalhos. A cada implementação que envolva algum desses 4 pilares, eu vou fazer um apontamento para que você entenda melhor na prática a utilidade dos conceitos. A gente vai parar essa videoaula por aqui e na próxima videoaula nós já vamos iniciar no Visual Studio programando o nosso jogo. Até lá!